Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Mais uma vez no nosso estudo de autoconfrontação, mais uma vez aprendendo como nos confrontarmos a nós mesmos para não sermos confrontados, né? Como nós nos julgarmos a nós mesmos para não sermos julgados. É isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, diz assim a palavra de Deus, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então esse curso é como nós nos julgarmos a nós mesmos. Já estamos na lição 8, que tem como base a prática bíblica resulta em mudança permanente. Esse é o título da lição. E os versículos são Hebreus 5,14 e Tiago 4,17, que dizem assim, respectivamente: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós vimos na semana passada que a prática bíblica resulta em mudança permanente. Nós vimos que isso, inclusive, demanda trabalho, demanda esforço, demanda tempo, demanda a consciência de que é um investimento a longo prazo. Então, nós estamos aí nesse processo. E vimos que são três princípios a levar em consideração, que é o iniciando, que é o prosseguindo e o amadurecendo, tá certo? Então vamos orar antes de continuar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por este estudo bíblico, Senhor Deus. Nós acreditamos que a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada bigume, ó Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra é inspirada e proveitosa para que o homem seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra, Senhor. Portanto, nós recorremos à Tua palavra, recorremos à Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esse estudo. Cada um, ó Pai, possa verdadeiramente meditar na Tua palavra e crescer na Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui na lição 8, já vimos semana passada como iniciar esse processo de prática em direção à mudança bíblica. Prática essa que resulta em uma mudança permanente. Já vimos também como prosseguir, né? Então, iniciar, prosseguir, e agora a terceira fase, que é como amadurecer, ou seja, amadurecendo, o amadurecimento na prática em direção à mudança bíblica. Diz assim: para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com os seus princípios, sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à sua soberana vocação em Cristo Jesus. Exercite disciplina em sua vida, fale de modo que possa edificar outros, ame-os fiel e biblicamente, não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que o levam a amadurecer em Cristo e agradar ao Senhor em todas as coisas. Então vamos ver ponto a ponto quais são os versículos que abalizam cada uma dessas frases que formam esse texto que nós lemos agora. Então diz assim, a palavra diz assim: para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Então, são Lucas, capítulo 17, verso 10, João 14, 15, Romanos 2, 7, 1 Coríntios 15, 58, Gálatas 6, 9 e Tiago 1, 22 ao 25. Então, Lucas 17, 10 diz assim:
Nós vamos ler agora Lucas 17:10. Eu vou deixar na legenda aí do vídeo todos os versículos de cada ponto, tá certo? Mas nós não vamos ler todo, que é para poder a gente ter essa base de tempo também, tá bom? Então, Lucas, capítulo 17, versículo 10, diz assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Um outro versículo desse conjunto de versículos que nós vimos é 1 Coríntios 15, 58, que vai também trazer base para esta afirmação. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que vai nos dizer assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, além dos outros versículos, nós temos esses dois, tá certo? E só reforçando a afirmativa que eles abalizam para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à soberana vocação em Cristo Jesus. Quais são os versículos que abalizam essa afirmação? 2 Coríntios 5,15, Gálatas 5, 16 e 17, 1 Pedro 2, 19 e 20, 1 Pedro 4, de 1 a 6, Efésios 4, 1, Filipenses 3, do 12 ao 14 e Hebreus 6, de 1 a 3. Pois bem, vamos lá. 2 Coríntios 5,15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, versículos 16 e 17 diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 1 Pedro 2, 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 2, versos 19 e 20, nos dizem assim: Porque é coisa... 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então esses são alguns versículos que mostram essa primeira parte aí da segunda frase. Em vez de viver de acordo com seus sentimentos e desejos egocêntricos, ou seja, é necessário que nós tenhamos a consciência de que para crescer em Cristo é necessário perseverar na prática, não é um passe de mágica, o crescimento, o amadurecimento em Cristo, chegar até a estatura completa de Cristo, não é uma questão de fazer apenas uma oração. Não é uma questão de poucos dias ou poucos meses de prática. É algo diário, precisa ser um estilo de vida, precisa ser uma perseverança. E é necessário que nós não estejamos mais vivendo de acordo com os nossos sentimentos e desejos egocêntricos. Tá bom? Pelo contrário, é necessário prosseguir em direção à soberana vocação em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim:
Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Também nos diz que nós vimos Gálatas, deixa eu encontrar aqui os versículos, Filipenses 3, do 12 ao 14. Então, Filipenses 2, do 12 ao 14, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E Hebreus 6, de 1 a 3, que diz... Hebreus 6, de 1 a 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então, até agora, nós temos a seguinte afirmação. Ela não é a completa, o parágrafo todo que nós lemos, né? Mas nós temos a seguinte afirmação. Para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à soberana vocação em Cristo Jesus. Então já vimos os versículos que abalizam essas afirmações, essas 3 frases. E a próxima é a seguinte: exercite disciplina em sua vida. 2 Coríntios 10, 5, Colossenses 3, 1 e 2, Filipenses 4, 8. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus e levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Então isso aí é 2 Coríntios 5:10. Também nós temos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Também nós temos Colossenses 3, versos 1 e 2. Colossenses 3, versos 1 e 2 dizem: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, agora, a próxima afirmação é: fale de modo que possa edificar outros. Efésios 4:29, Efésios 4:29 e Colossenses 4:6. Então, Efésios 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Temos também Colossenses 4:6, que diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O próximo é: ame-os fiel e biblicamente. Mateus 22, 39. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 22, 39, que é quando Cristo dá o resumo da lei. Mateus capítulo 22. E o versículo 39 diz assim: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8. 1 Coríntios é outro trecho bastante conhecido mesmo sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, os versículos do 4 a 8. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência,
não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então aqui são características do amor. Então é necessário falar de tal modo que edifique os outros, amando com amor bíblico. Por que é importante a gente dizer que é necessário amar com amor bíblico? Porque é possível amar de maneira não bíblica. É possível amar de tal maneira que não agrade a Deus. Então, existe a possibilidade de alguém, por exemplo, amar de tal modo uma outra pessoa a ponto de quase que idolatrar aquela outra pessoa, ou até idolatrar mesmo de verdade a outra pessoa. Esse amor não é bíblico. Segundo, existe a possibilidade de que a pessoa, por amar o outro, não ter a capacidade de dizer de maneira bíblica, de maneira correta, coisas que o outro precisa ouvir. Então isso não é amar de maneira bíblica. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, porque ama aquela pessoa, aquela criança ou quem for, né? Quando na verdade nós aprendemos na Bíblia que uma das palavras mais amorosas que existe é não. Porque é no não que nós aprendemos, é com o não que o Senhor nos protege, inclusive, de tantas mazelas que são inclinações naturais da nossa natureza pecaminosa. Então, diz assim, ame-os biblicamente, como nós já vimos. Tem também os outros trechos, 1 João 4, de 7 a 8, e 10, 11 e 20. Então, 1 João 4, versículos do 7 a 8. 1 João 4, versos do 7 ao versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículos 10 e 11 dizem, 10 e 11, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Também aqui nessa seção, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Próxima frase. Não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que o levem a amadurecer em Cristo. 2 Coríntios 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, versos 1 e 2, diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 1 Timóteo 4, versos 7 e 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, 2 Pedro 1, do 4 ao 10. Pedro 1, do 4 ao 10 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Então, trazendo aqui do começo do parágrafo até aqui onde nós chegamos, antes de darmos continuidade. Então, para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à sua soberana vocação em Cristo Jesus. Exercite disciplina em sua vida, fale de modo que possa edificar outros e ame-os biblicamente. Não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que o levem a amadurecer em Cristo. Glorificar a Deus. E agora sobre glorificar a Deus, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é necessário também agradar ao Senhor em todas as coisas. 2 Coríntios 5, 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. E Colossenses 1:10. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pois bem, então a afirmação completa é: para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com os seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à sua soberana vocação em Cristo Jesus, exercite disciplina em sua vida, fale de modo que possa edificar outros e ame-os biblicamente. Não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que o levem a amadurecer em Cristo, glorificar a Deus e agradar ao Senhor em todas as coisas. Pois bem, o que é que nós temos até agora na nossa lição, nosso segundo dia da nossa lição de número 8? Que para nós termos um crescimento espiritual permanente, para haver uma mudança bíblica em nós, é necessário que haja uma prática. É necessário que nós não tenhamos a perspectiva ou o engano de achar que orações fervorosas, jejuns e leitura bíblica sem uma prática diária vão resultar naquilo que nós queremos. É claro que todas essas coisas são a base do crescimento espiritual, só que é necessário que haja um exercício também em outras coisas. A prática bíblica, ela requer a disciplina na leitura da palavra, a disciplina na consagração diante do Senhor, a disciplina na oração, mas é necessário que haja também uma disciplina em todas as outras áreas da nossa vida.
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tá certo? Então, o que foi que nós vimos até agora? Nós vimos que a prática em direção à mudança bíblica, ela nos dá aqui a ideia de que é necessário haver um início, um prosseguimento e um amadurecimento. Semana passada nós vimos o início, o prosseguimento e agora nós vimos o amadurecimento. Então, a vontade de Deus é que nós possamos entender qual é o ponto de vista dele, qual é o ponto de vista do Senhor em relação às provações e tentações. Porque nós corremos o risco de não entender muito bem qual é o ponto de vista correto, tanto das provações quanto das tentações. Então, qual é o ponto de vista bíblico? Qual é o ponto de vista do Senhor sobre provações e tentações? Todos, inclusive você, enfrentarão provações ao longo da vida neste mundo. Satanás procura enganá-lo, tentando para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações para a honra e glória dele, baseado em Gênesis 3, 1 a 6, Provérbios 14, 12, Mateus 4, 5, Romanos 8, 31 e 39, Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 16 e 17, 1 Pedro 5, 8, 1 João 2, 16 e 17. Nós vamos ler Gênesis 3, de 1 a 6. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então, temos também, além desses versículos, todos os outros que nós vimos até agora, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, versos 31 a 39, dizem: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos vendo aqui o fato de que a vontade de Deus é que nós sejamos mais do que vencedores nas provações, nas tentações. Temos também Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Eu bem quiser agora
Gálatas capítulo 2. Eu estou lendo capítulo 4. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, esses aí são alguns versículos aí dessa afirmação. Nós vamos dar continuidade a ela na semana que vem, mas eu quero fazer aqui um apanhado sobre uma espécie de resumo, né? Uma leitura de todo o contexto do que nós vimos até agora na nossa lição de número 8, que tem como título principal que a prática bíblica resulta em mudança permanente. E nós vimos, desde a semana passada até hoje, né, os princípios bíblicos, qual é que a prática bíblica resulta em mudança permanente. Quais são esses princípios? A mudança bíblica que glorifica e agrada a Deus requer mais que um mero entendimento das doutrinas corretas. É somente pela prática da palavra de Deus em cada área da sua vida que você poderá experimentar mudança permanente. A sua prática em direção à mudança bíblica. É necessário que haja um início, esse iniciando como é. Mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou, arrepende-se e volta às práticas do primeiro amor, característico de quando recebeu o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo e comprometa-se em ser um praticante da palavra. Se você for apenas um ouvinte e não um praticante da palavra, você estará sendo insensato, espiritualmente enganado e imaturo. Então, o princípio, o iniciar é com esse princípio aí. E como é que a gente prossegue? O prosseguindo é assim. Para dar continuidade ao processo de mudança bíblica, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias e se exercitar na piedade. Prosseguindo na prática da palavra, você se tornará apto para discernir o bem e o mal. O seu crescimento espiritual é uma obra soberana de Deus, intimamente relacionada a uma conduta de acordo com a Bíblia. E o amadurecimento nessa prática, nesta prática bíblica que resulta em mudança permanente. Como é esse amadurecimento? É o que nós vimos hoje. Para amadurecer, ou seja, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com os seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à sua soberana vocação em Cristo Jesus. Exercite disciplina em sua vida, fale de modo que possa edificar outros e ame-os fiel e biblicamente. Não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que o levem a amadurecer em Cristo, glorificar a Deus e agradar ao Senhor em todas as coisas. Então, eis aqui o nosso resumo. Na verdade, não é um resumo, mas todas as afirmações, sem interrupção de dizer qual é o endereço, porque os endereços bíblicos nós já demos antes. Então, que o Senhor possa nos ajudar grandemente, em nome de Jesus. Oremos. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos força e perseverança, Senhor, no cumprimento de como praticar diariamente em nossas vidas a Tua palavra, para que haja em nós uma mudança bíblica permanente. Senhor, nos ajuda a nós reconhecermos que demanda esforço, demanda prática, que demanda tempo, que demanda força de vontade, muitas vezes suor e até lágrimas. Portanto, Senhor Deus, nos ajuda cada vez mais a sermos fiéis a Ti e colocarmos em prática aquilo que nós temos visto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.